Olá, alunos do 8º ano, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma correção, né? Dessa vez da semana 2. Nós já estamos na correção da semana 2 do nosso PET de História. É importante que vocês acompanhem as correções, porque como vocês já perceberam, os PETs eles trazem uma sequência, né? Uma sequência de acontecimentos. E vocês que não estão assistindo às webconferências, às videoaulas, às aulas online, vocês precisam mais do que nunca acompanhar as correções, tá? Então vamos lá, gente. A semana 2, nós temos aí então uma crise. Nós temos uma crise. Tivemos algumas revoltas, né? Lá na semana 1, falamos aí da América Espanhola e depois nós falamos da América Portuguesa. Duas grandes revoltas da América Portuguesa. Vocês lembram ainda? A Conjuração Baiana e a Confidência Mineira? Sim. Galera, essas revoltas aqui no Brasil, no período colonial, deixaram o Brasil a um passo, igual tá dizendo aí no título, ó, a um passo da independência, tá? São revoltas que trouxeram pensamentos ideais na cabeça da população que antes não tinham. E que ideais são esses? Que pensamentos são esses? Nós estamos falando, então, do iluminismo, tá bom? E é neste período em que a coroa portuguesa vai tentar fazer algumas coisas aí para mudar essa relação, tá bom? Para mudar para tentar contornar esta crise, ok? Então é com isso que nós vamos trabalhar essa semana. A nossa correção, então, vai estar sendo feita com base nessa crise, uma crise instaurada aqui no Brasil, mas no período colonial. Ok? Tem um texto aqui para vocês lerem. Espero que vocês tenham lido, pois as atividades são com base nesse texto, mas nós já vamos direto para as atividades. E assim a gente vai respondendo e fazendo comentários, ok? Vamos lá. Atividade 1, eu não sei, essa forma que o governo tem de colocar as atividades, eu acho pouca, eu acho fraca, mas vamos corrigi-las. Vamos lá. Atividade 1, com base no texto, né, estudado, com auxílio do livro didático ou qualquer coisa que você tivesse aí, para responder. Então, letra A. Por que o iluminismo configurou uma ameaça tão importante ao regime colonial português? Gente, é fácil. A base idealista do iluminismo é liberdade, igualdade, fraternidade, que é as bases lá da Revolução Francesa, né? E por que isso configura uma ameaça? Porque o povo livre, a coroa portuguesa não tem controle, né? Uma igualdade entre os povos, a coroa portuguesa não tem controle. Então, quando a população começa a ter esses ideais de liberalismo econômico, como quando eu digo assim, cada um quer ter a sua liberdade individual, a sua liberdade social, a sua liberdade política, isso é sim um perigo, uma ameaça, pois a coroa portuguesa queria ter o controle da situação. Portanto, o iluminismo configura uma ameaça a partir do momento em que essa população aqui no Brasil tenta ser ou pensar em liberdade. Ok? Várias liberdades, né, gente? Econômica, política, social. E aí por diante. Vamos lá. Espero que vocês tenham respondido dessa forma, né? Letra B. E de que forma a Revolução Industrial contribuiu para aumentar a crise em Portugal? Gente, a Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra. E a Inglaterra aumenta muito o seu monopólio. A Inglaterra, na verdade, ela fica detentora, sendo a maior potência do mundo. Sim. E Portugal vai perder espaço neste período. Tanto vai perder espaço como vai ser obrigado a comercializar com a Inglaterra. Um pouco para agradar os ingleses, que são potências mundiais, um pouco para ficar na proteção, e essa proteção vai ser contra a França, que está ameaçando os portugueses. De toda forma, Portugal saiu prejudicado nessa crise, onde a Inglaterra se torna, então, a maior potência mundial por conta da Revolução Industrial.
todos os monopólios, ou seja, todos os produtos, eles vão ser produzidos pelos ingleses e comercializados pelos ingleses. O restante do mundo, incluindo Portugal, vai depender dessa parceria que não é lucrativa para Portugal, ok? Vamos lá. Letra C. O que foi o Tratado de Methuen? Esse nome, Methuen, é difícil, tá, gente, falar. Dá o que fazer. Eu acho que até hoje eu não sei falar ainda. Tratado de Methuen. Mas vamos lá. O Tratado de Methuen, ele é um acordo entre a Inglaterra e Portugal. Um acordo dizendo que os portugueses poderiam comercializar vinhos lá na Inglaterra sem altos impostos, enquanto os ingleses poderiam comercializar tecido aqui no Brasil. Quem vai lucrar mais com isso? Claro que os ingleses, né, gente? Vinho, claro, todo mundo bebe vinho e tudo mais, mas a produção é muito pequena comparada à demanda de roupa, tecido ou qualquer outro ornamento. Os ingleses vão começar a entrar no comércio brasileiro, sim, através do Tratado de Methuen. Então é justamente isso, é uma parceria entre comércio de vinho providenciado pelos portugueses e comércio de tecido providenciado pelos ingleses. Ok? D, letra D. Quem foi Marquês de Pombal? Gente, este Marquês de Pombal foi o cara. Vou pegar a foto dele aqui, ó. Aí, ó, se a gente for bater no Google Marquês, já vai vir o tal do Chão, o Chãozão, o Dom Sebastião José de Carvalho e Melo. É esse senhor aí que vocês estão vendo, esse senhor pomposo. Gente, ele se considerava um iluminista, mas na verdade um iluminista que não tinha os conceitos de liberdade igual eram os conceitos do princípio do iluminismo lá no século XVI. Não, ele se considerava um iluminista com pensamentos um pouco mais avançados, mas se autodeclarava um déspota esclarecido. Tá? Ele era ainda uma pessoa vindo da coroa, tá bom? Então ele só tinha os pensamentos diferentes, como pensamento de inovação. E é por isso que Dom José vai chamar o Marquês de Pombal, né? O Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, para vir fazer algumas mudanças no Brasil. E ele vai fazer várias mudanças, como criar a Casa de Intendências, né? Para fiscalização da comercialização do ouro, do açúcar, do tabaco. Ele vai mandar os padres jesuítas espanhóis para fora do Brasil, dizendo que a religião quem toma conta é a coroa portuguesa. Ele vai acabar com a escravização dos índios, né? Ele vai centralizar o poder no Brasil, porque antes a capital é em Salvador. Ele vai trazer a capital para o Rio de Janeiro, centralizando o poder no Rio de Janeiro. Você que não sabia, sim, o Brasil já teve aí 3 capitais, né? Primeira Salvador, segunda Rio de Janeiro, e na década de 50 mudou para Brasília. E o responsável para trazer a capital para o Rio de Janeiro é esse cara aí que vocês estão vendo, Marquês de Pombal. Então, quem é ele? Esse Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, ele foi o responsável por algumas mudanças, melhorias no Brasil, ok? Vamos lá, continuando. A nossa última pergunta aqui, ó. Por que o Marquês de Pombal favoreceu o aumento do fluxo dos escravizados no Brasil? Gente, isso aí... eu vou voltar aqui na imagem dele para vocês relacionarem, né? Isso aí é muito fácil. Chegando no Brasil, ele proibiu a escravização dos índios, dizendo que os africanos seriam mais lucrativos. Por quê? Porque Portugal já tinha o domínio de toda a costa, ou seja, de todo o litoral africano. Então, comercializar escravos da África dava mais lucro aos portugueses. Por isso que ele preferiu então manter o tráfico de escravos africanos e não mais os indígenas, ok? Por conta do lucro. Até porque os escravos eram comprados e vendidos por preços que variavam, né? Enfim. Essa foi a nossa atividade, a nossa correção, tá bom? Eu espero que vocês
tenham entendido. Eu espero que vocês tenham aprendido mais este pedacinho aí do Brasil e espero que vocês fiquem todos bem. Até a próxima.